a aula. Vamos compartilhar a tela. Então é o seguinte, nós temos aqui, fiz uma listinha para vocês, algumas questões que eu posso cobrar, certo? A gente tem primeiro 7 questões. São 7 questões que envolvem dinâmica e vocês vão ver bastante. Por isso que eu resolvi, desde o do ano que eu entrei aí no Colégio das Mãos, eu resolvi passar essas questões para vocês. Ok? Eu vou até aumentar a fonte, porque eu estou achando essa fonte muito pequena. Vou colocar uma fonte que conta aqui. Tá todo mundo vendo aí a questão, sim ou não? Estão vendo aí? Sim, professor. Tá vendo? Estão vendo sim. Beleza, deixa eu desabilitar aqui. Então é o seguinte. Vou começar do mais simples, certo? Então a gente tem até 11h30, viu? Quem quiser ir pegar um copo d'água, vamos lá. Vamos começar do mais simples, depois a gente vai para o mais complicado. Primeira, vocês já fizeram esse exemplo aqui, eu fiz uns slides, exemplo desse aqui, certo? Um bloco de massa igual a 5 kg está em repouso sobre uma superfície horizontal lisa. Então eu destaco aqui, ó, liso, vou botar até de vermelho, e sem atrito. Não precisar nem colocar sem atrito. Se é liso, não tem atrito, certo? Pronto, destaque. Aplica-se então ao bloco uma força horizontal de intensidade 12 newtons, como mostrado na figura a seguir. Adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Peraí, eu vou mudar aqui. Vou mudar. Não quero a força de atrito, não. O módulo da aceleração. Não quero a força de atrito. Isso aqui também não precisa, G10, em metros por segundo ao quadrado. Eu quero aceleração só. Segundo. É igual a. Então é o seguinte. Segunda lei de Newton, gente. Esse tipo de questão, a gente vai para a segunda lei de Newton. Então, a primeira coisa que você vai usar. A gente vai colocar os dados aqui, certo? Quem quiser anotando, fica à vontade. Fica à vontade aí. Dados. Claro que vocês vão ter essa listinha lá resolvida. Quando eu terminar a resolução, eu coloco lá para vocês verem como é que foi feito, certo? Dados da questão. Então, os dados, eu tenho a massa do bloco, igual a 5 quilos. Alguém sabe o paradeiro de Larissa? Eu acho que Larissa nunca assistiu uma aula minha. Ela me adicionou no Instagram, eu lembrei. Rapaz, Larissa... Deixa eu até abrir até o chat. Alguém sabe o paradeiro dela aí? Se alguém souber, por favor, coloca aí no chat. Tá aí. Aí, Larissa. Não, Larissa, irmã de Jadna. Acho que não é Larissa Torres, não, é a outra. São duas, né? Larissa do 9º A. Será que ela tá aí? Pronto, é a Larissa mesmo. Eu sempre via só uma Larissa aí, tem a Larissa do 9º B. Temos a massa e temos a força, que é igual a quanto? 12, vai dar quebrada esse negócio. Eu não vou botar 12, não. Eu vou colocar... Vou mudar aqui, eu vou colocar 25. Vou colocar 25 newtons. Tá? Pronto. Força 25. Então, isso aqui está sendo puxado. Pedrão já está aí, já. Pedro Eduardo. Pedrão já está aí. Beleza, Pedrão. Presta atenção, viu, Pedrão? Então, eu coloquei os dados aqui, ó. Então, essa força aqui, esse blocozinho de 5 quilos, está sendo puxado com a força de 25, sem atrito. Certo? Então, eu quero saber a aceleração. Eu vou deixar em maiúsculo mesmo, vou ficar mudando. Metro, aceleração, interrogação. Então, simples. Esse tipo de questão é a segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton. Qual é a segunda lei de Newton, gente? Princípio fundamental da dinâmica diz o seguinte, que força é igual
Força é igual a massa vezes aceleração. Só isso. Horizontal, certo? Estamos no sentido horizontal. Aqui, ó. Horizontal, sem atrito. Então, você pega isso aqui. Não vai usar nem seno nem cosseno ainda. Okay? Temos os dados todos? Temos. Nós temos a força 25. É igual a massa, sim, vezes A. Para não se confundirem, ajeite primeiro. Pegue esse 5A e coloque para o primeiro membro, para não errar. Mas não é A igual a 25. Aí tudo bem. Aqui a possibilidade de erro é menor, porque você pode passar esse 25 para cá e colocar o A para o outro lado. Aí você assassinou tranquilo na matemática. Né? Organize, coloca as incógnitas. O que é incógnita? É o que você está pedindo. A letra. Coloca para o primeiro membro. Se não tiver letra, coloca para o segundo. Aí você tem a possibilidade, menos possibilidade de erro. Né? Ah, pessoal, não quero fazer não. Então, meu amigo, estou dando uma dica aí. 5 está multiplicando, passa dividindo. 25 dividido por 5 é igual a 5 metros por segundo. Então, é o tipo da questão que vocês não podem errar de jeito nenhum. Porque ele deu os dados, você só fez substituir na fórmula. Então, esse bloco vai se deslocar com aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Você vai colocando 25 newtons de força, ele vai aumentando a velocidade 5 metros por segundo a cada segundo. É um movimento variado. Beleza? Alguma dúvida nessa primeira questão? Dúvidas? Beleza? É um tipo de questão que pode ter certeza vai cair uma questão dessa, certo? Quando a gente for fazer uma prova, né? Avaliação, questão beleza. Vamos dificultar mais um pouquinho. Agora é a hora do ragatanga. Agora, quando você envolve atrito. Eu vou colocar a mesma questão com os mesmos dados. Deixa eu aumentar aqui. Agora, meu amigo, é carreta furacão na veia. Certo? Então, aqui é 25, né? Mesma questão. Só que agora a superfície não é mais lisa. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse tipo de questão aqui. Certo? É a questão que envolve atrito, meu amigo. Ou seja, a mesma coisa, a mesma força, olha, o mesmo bloco, né? A mesma superfície, não. Só que essa superfície agora não é mais lisa. Não é mais lisa. Por que não é mais lisa, professor? Vamos ler. Um bloco de massa igual a 5 kg está em repouso sobre uma superfície horizontal que apresenta coeficiente de atrito. Primeira coisa, toda vez que vocês virem esse nome, coeficiente de atrito, ou aquela letrinha, inserir, deixa eu ver se eu encontro a letra aqui em símbolo, ou aquela letrinha, aquele Uzinho inclinado, quer dizer que esse babado dessa superfície não é lisa. Se não é lisa, ela tem atrito. Se tem atrito, meu amigo, você vai ter que obrigatoriamente calcular qual é a força de atrito. Então, detalhe. Se aparece na questão que a superfície não é lisa, se aparece na questão que a superfície tem coeficiente de atrito, ou o nome ou essa letrinha aqui inclinada. Isso aqui é inclinado. Quer dizer que você obrigatoriamente vai ter que calcular a força de atrito. Então, o coeficiente é 0,30. Isso aqui é tabelado, já vai dado na questão, ou você pode calcular dando as outras coisas, certo? Mas, na maioria dos casos, se você não quiser calcular o coeficiente de atrito, ele vem dado na questão. Aplica-se, então, ao bloco uma força horizontal de 25, a mesma coisa. Só que antes você puxou esse bloco na superfície toda lisa, e agora você está puxando no bloco numa superfície que não é lisa. Tem um coeficiente de atrito. Adote G igual a 10, o módulo da aceleração. Não quero a força de atrito. Módulo da aceleração. Eu quero saber quanto é que fica a aceleração agora. Módulo da aceleração em
metros por segundo ao quadrado é igual. Vocês estão entendendo essa questão aí? Deixa eu ver aqui, cadê o chat? Então essa questão é a mesma coisa lá de cima, certo? É a mesma coisa lá de cima, só que agora a superfície não é mais lisa. A superfície agora tem atrito. Certo, Sofia? A superfície agora é a mesma questão lá de cima, só que a superfície lá de cima é lisa e agora a superfície tem o quê? Atrito. Então é o seguinte, primeiro eu vou desenhar o que é que acontece aqui. Ó. Eita, o sol. O cara estudando um negócio desse aí. Inserir. Cadê? Formas. Vou inserir uma setinha. Então o movimento está para a direita. Está para a minha direita. Como é que acontece a força de atrito? A força de atrito é uma força oposta ao movimento. Então, se o movimento está para a direita, gente, o atrito aparece para a esquerda. Se o movimento está para a esquerda, o atrito aparece para a direita. Se quem quiser anotar isso aí, por favor, quem quiser anotando, ou no livro, ou no caderno, certo? O atrito é uma força oposta ao movimento. Vou até colocar aqui, para depois vocês não disserem que eu não avisei. Isso aqui eu vou colocar a setinha, depois eu volto para ela aí. Atrito. Atrito oposto ao movimento. Então, se está para a direita o movimento, o atrito aparece para a esquerda, atrapalhando. Você não vai, não. Você tenta puxar para cá, o atrito puxa para o outro lado. Certo? Então, eu vou formatar aqui, colocar uma foto vermelha. E vou colocar a espessura. Então, esse vermelho aqui é o atrito oposto ao movimento. É uma força, gente. É uma força. Então, a primeira coisa que eu quero perguntar a vocês, vou até deixar o chat aberto. Você tem duas forças. Você tem quantas forças? Já disse a resposta. Você tem quantas forças atuando nesse blocozinho aí? Quantas? Quantas forças? Eu já disse a resposta, né? Aí tá mal. Duas. Certo? Ah, professor, mas só tem uma puxando. Não, mano. Quando aparece atrito, é uma força oposta. Força oposta. É uma força. É como se tivesse alguém puxando para o outro lado. Certo? Então, se você puxa numa superfície que tem atrito, quando você puxa, você tem uma dificuldade. Existe uma força contrária. Então, você não tem uma força. Quando você tem atrito, você tem duas. Quer dizer, ou mais, né? Nesse caso aqui, você tem uma força para a direita e outra força para a esquerda que você não vê aqui na questão, mas ele existe. Certo? Então, você tem duas forças. Essas duas forças estão no mesmo sentido ou sentido contrário? Responda aí para mim, por favor. Duas forças. Matheus já respondeu. Ambos estão puxando para lados opostos? Sim, lados opostos. Uma está para a direita, Juliana, a outra está para a esquerda. Certo? Apareceu atrito, bota o oposto. Então, se o movimento for para a esquerda, tem atrito, o atrito aparece para a direita. Certo? Se o movimento está para a direita, nesse caso aqui, o atrito aparece para onde? Para a esquerda. Rapaz, Rian vai entrar, hein? Rian. Quem vai entrar aí? Ô, milagre, viu? Isso que choveu hoje. Milagre. Choveu hoje. Acordou nublado. Se alguma coisa vai acontecer. Eu queria vai entrar na sala. Então, se é oposto. Agora é o seguinte, eu já perguntei e vocês já responderam. Então, aqui são duas forças opostas. Duas forças em sentidos contrários. Lembre lá de umas 3 aulas, 4 aulas atrás. A resultante de duas forças em sentido contrário. Como é que você faz? Força resultante. Vou até colocar aqui. Ilana levantou a mão. Diga aí, Ilana. Forças em sentido contrário. Como fica a resultante? Uf. Forças em sentido contrário. Lembre. Como é que fica a força resultante? Se você puxa para um lado, a pessoa puxa para o outro. Você faz o que da resultante? Você precisa de uma força.
Mateus, que homem. Então, aqui, força em sentido contrário, como é que fica a resultante? Você faz o quê? Diminui, meu amigo. Ou subtrai, né? Então, aqui você vai ter que calcular uma força resultante. Então, vamos lá. Recapitular aqui. Vou deixar o chatzinho aqui. Então, nós temos uma superfície que não é lisa, que tem atrito. Se tem atrito, aparece uma força puxando o lado oposto. Certo? Daqui a pouco a gente calcula, vê como é que a gente calcula o atrito. Então, eu quero saber a aceleração como fica. Então, vamos lá. Você primeiro puxou o bloco na superfície toda lisa, e agora você está puxando o bloco na superfície com atrito. O que é que você acha que vai acontecer com essa aceleração? Que antes era 5, e agora você acha que essa aceleração vai ficar a mesma coisa? Essa aceleração vai aumentar, ou essa aceleração vai diminuir? Aí, Rian! Que conteúdo é esse, meu Deus? É claro, meu amigo. Tá vendo a aula agora? Aí! Tá vendo a aula agora? Você tá mais perdido que daltônico jogando cubo mágico. Eu perguntei o quê? Pronto, a aceleração alguém já vai diminuir. Então, meu amigo, lembre, você tá puxando uma caixa numa pista de gelo toda lisa. Você tá puxando, beleza. Agora você pega essa mesma caixinha, você aplica a mesma força numa superfície, sei lá, num gramado. O que é que acontece com a aceleração? Ela vai diminuir, meu. Então, por lógica, essa aceleração aqui vai ser menor do que 5, porque você tem outro componente aqui ó, no sistema. Você tem uma força oposta que causa uma dificuldade de movimentação. Se causa uma dificuldade de movimentação, o que acontece com o movimento? Ele diminui a sua aceleração, certo? Então, aqui foram algumas coisas que a gente não fez nenhum cálculo ainda. Vamos começar o cálculo agora, certo? Primeiro, se tem atrito, diminui. Passo 1. Se tem atrito, vamos calculá-lo, né? Se tem atrito, vamos calcular. Vamos lembrar aqui, como é que a gente calcula a força de atrito, gente? Alguém sabe aí? Como é que a gente calcula a força de atrito? Não sei. Como é? Alguém sai lembra como é que a gente calcula a força de atrito? A gente fez até alguns exemplos, né? Então, para calcular a força de atrito, você vai fazer o seguinte: N vezes o coeficiente. Esse Uzinho aqui, ó. Por isso que eu gosto que vocês anotem, que depois vocês não lembram, não. Ian, meu filho, se você quiser, você vai lá no YouTube, as aulas tá tudo lá, viu? Você assistir tudo. Todas estão lá. M vezes G, Matheus, é peso, viu? Rian tá lascado. Nós tivemos uma aula, ele traga é um milagre. Rian entrando na parte começou a rir, Paula. Aí... Então, força de atrito é N vezes U. Por isso que eu gosto que vocês anotem, que vocês não lembravam, não. Isso aqui foi umas 3 semanas atrás. É a normal vezes o coeficiente de atrito, certo? Normal é igual a massa vezes a gravidade, vezes o coeficiente. Então, primeiro, anotem aí, por favor. Quem quiser não, por favor. Então, para calcular a normal no superfície horizontal, você pega isso aqui. A normal não, é a força de atrito. É a normal vezes o coeficiente. E como é que você calcula a normal? Massa vezes a gravidade, certo? Então, aqui a gente já pode calcular a força de atrito. Como? Força. Fácil, viu? Força de atrito não tem mistério, não, gente. Você pega a massa, multiplica pela gravidade, 10, e multiplica pelo coeficiente que está lá em cima, que está na questão. Então, de novo, como é que você pega? Se tem força de atrito, como é que você vai fazer? Você vai pegar a massa, nesse caso é 5, multiplicar pela gravidade,
nesse caso é 10, e multiplicar pelo coeficiente que ele deu na questão. De novo. Daqui a pouco eu vou fazer várias forças de atrito aqui para vocês lembrarem, certo? Força de atrito. Se tem atrito, vamos calcular a força, né? Então, força de atrito vai ser massa, 5. Vezes a gravidade. Quanto é a gravidade? 10. Vezes o coeficiente de atrito da superfície. Quanto é o coeficiente de atrito da superfície? 0,3. Quer que eu faça de novo? Esse N é o quê, Matheus? É normal, Matheus. Força normal. Né? N, força normal. De novo. Força de atrito é normal vezes o coeficiente de atrito. Força de atrito é igual a força normal vezes o coeficiente de atrito. Então, tá nos slides das aulas passadas, como é que você calcula a força de atrito na superfície horizontal. Força normal vezes o coeficiente de atrito. Esse coeficiente de atrito está na questão, que é quanto? 0,3. Certo? Essa normal, como é que você calcula a normal? Deixa eu botar uma observação aqui. Normal é igual ao peso, que é igual a massa vezes a gravidade. Certo? Então, normal, você calcula como se calcula seu peso. A gente fez até os cálculos de uns pesozinhos aqui. Foi nas aulas passadas, Fernando, Yasmin, acho que deu o peso dela também. Você pega a massa vezes a gravidade. Então, se normal é massa vezes a gravidade, tá aqui, ó. Certo? Quanto é a massa que a gente tem? 5. Aqui, ó, 5 quilos. Quanto é a gravidade? Não precisava dar na questão. Se está na Terra, a gravidade é quanto? 10. 10 minutos, a gente abre outra reunião, já. Quanto é o coeficiente de atrito? 0,3. Certo? Então, se você multiplicar 5 vezes 10 é 50. 50 vezes 0,3 dá 15. Então, o coeficiente de atrito é quanto? 15. Então, é o seguinte, galera. Isso aqui quer dizer o quê? Que puxa com 25 para o lado e 15 newtons está puxando para o outro. Certo? 15 minutos. 50 vezes 0,3. 3 vezes 5, 15. Certo? Então, você calcula a força de atrito. Então, está dizendo o seguinte, que 25, você está puxando com 25 para um lado, só que tem outra força, você não está vendo, mas existe, está ali, puxando com 15 para o outro. Aqui você não tinha ninguém puxando com 15 para o outro. Você não tinha nenhuma força puxando oposta, você só tinha puxando para um lado só. Você só tinha uma força atuando no sistema. Ok? Mas aqui, quando você tem atrito, você aparece outra força oposta atuando no sistema. Certo? Toda vez que vocês virem atrito, você coloca oposto ao movimento. Oposto ao movimento. Então, se você indica, você imagina que o movimento está para a direita, você coloca o atrito para a esquerda. Se você imagina que o movimento está para a esquerda, você coloca o atrito para a direita. Oposto ao movimento, não é oposto à força. Certo? Vou destacar isso aqui. Professor, mas para onde tem força tem movimento? Então vamos raciocinar o seguinte. Raciocine comigo. Imagine que você tem 3 forças aqui, certo? Vou até desenhar outra aqui, ó. Depois eu apago, certo? Imagine que você tem essa situação assim, que você tem uma força de 25 aqui, uma força de 50 aqui e outra força de 10 para cá. E o atrito. Esse movimento está para a direita ou está para a esquerda? 50 para um lado, 10 para o outro. Esse movimento está para a direita, certo? Mas o atrito aparece para a esquerda. Então, você tem que saber para onde é que está o movimento, certo? Você tem que saber para onde é que está o movimento para colocar o atrito, ok? Então, você já calculou a força de atrito. Então, agora você vai para a segunda lei de Newton. Mas o passo 2, eu aconselho você fazer a força resultante. Passo 2. 32 não. Calcular a força resultante. Por que calcular a força resultante? Você que tem 2. Lembra quando você tem 2 ou mais forças, obrigatoriamente você tem que calcular a força resultante? Então a gente vai calcular a força resultante. Como é que a gente calcula a força resultante nesse caso? A gente soma ou diminui? O chat está aberto, viu? O chat está aberto aí. Nesse caso, vocês já responderam. A força resultante vai somando ou diminuindo essas duas aqui?
Só manda diminuindo para responder, viu? Aí, Alexandre já respondeu. Menos. Então, a gente vai diminuir. Força resultante vai ser igual a quanto? Eu vou colocar F menos a força de atrito, certo, gente? Ok? Força resultante vai ser igual a quem? Quanto é a força que a gente tem para um lado? 25, né? 25. Quanto é a força de atrito que a gente calculou? 15. Ou seja, o sistema só tem uma força de 10. Então, passo 1, a gente calcula a força de atrito. Primeiro, a gente calcula a força de atrito. Segundo passo, a gente calculou a força resultante. Certo? Então, você tem 25 para um lado e 15 para o outro. 25 menos 15, o sistema está aplicando uma força de 10. Certo? Deixa eu fazer logo o Chloe aqui, eu repito tudo, certo? Então, vou repetir logo. Primeiro passo, calculou essa forçazinha de atrito aqui, ó. Certo? Por que tem força de atrito? Porque tem um coeficiente de atrito. Ok? Tem esse coeficientezinho aqui. Se tem esse coeficiente, existe uma força de atrito aqui no sistema, oposto ao movimento. Passo 1, se tem atrito, vamos calculá-lo. Né? Então, como é que a gente calcula a força de atrito, Chloe? Normal vezes o coeficiente. Certo? Como é que a gente calcula a força normal? Massa vezes a gravidade. Então, vai ser 5, que é a massa do bloco, vezes 10, que é a gravidade, vezes 0,3, que é o coeficiente que está na questão. 0,3. 50 vezes 0,3 é 15. Ou seja, você está com 25 puxando para um lado e tem uma força de 15 puxando para o outro. Então, você tem duas forças no sistema. Certo? Duas forças no sistema em sentidos opostos. Você tem que calcular a força resultante. A gente calcula algumas forças resultantes, né? Então, como é que fica a força resultante, Chloe? A força resultante vai ser uma subtração, né? Porque eles estão em sentidos opostos. Vai colocar aqui, sentidos opostos. Então, se está no sentido oposto, você pega uma menos a outra. Vamos pegar a maior, essa que é 25, e a menor, que é quanto? 15. 25 menos 15 é 10. Isso aqui é a parte mais difícil, certo? Isso aqui é a parte mais difícil. A parte mais fácil é você aplicar agora a segunda lei de Newton. Aplicar a segunda lei. Qual é a segunda lei de Newton? Força é igual a massa vezes aceleração. Já temos a força. Qual é a força que a gente usa? 25, 15 ou 10? O atrito, Cruz, sempre aparece na direção oposta, viu? Por isso que eu pedi para vocês destacarem. O atrito sempre aparece oposto ao movimento. Certo? Eu vou repetir. O atrito sempre aparece oposto ao movimento. Eu vou fazer várias questões dessas. Ok? Não se preocupe, não. Então, a gente vai usar na força resultante 10. Porque é a resultante que a gente achou. E apontar aqui, né? É o resultante que a gente achou, ó. Quantos minutos a gente tem? 3 e pouco. Então, a gente vai usar essa daqui, 10. Certo? É como se você estivesse puxando só para um lado com 10, não mais 25. É? Então, 10 vai ser igual. Quanto é a massa do bloco? 5. Quanto é a aceleração? É o que eu quero, né? Pronto. Organizando. 5A vai para um lado. 10 vai para o outro. Então, o 5 está multiplicando, passa o quê? Dividindo. 10 dividindo por 5. A aceleração é igual a 2. Ou seja, gente. Ixi, peraí. 2. Pronto. Ou seja, na questão anterior, a aceleração foi de 5, foi? Na questão anterior, a aceleração foi de 5, ó. Quando eu coloquei atrito, coloquei na superfície que não é totalmente lisa, a aceleração baixou para quanto? Para 2. Vocês disseram que diminuía, então eu provei matematicamente que a aceleração diminui quando você tem atrito. Então, quanto maior o atrito, essa aceleração vai fazendo o quê? Aumentando ou diminuindo?
Quanto maior o atrito, digamos que é uma superfície mais rugosa, certo? O atrito aumenta para 0,4. Vocês acham que a aceleração vai aumentar ou vai diminuir? Não precisa fazer conta, não. Se a superfície tem mais atrito, vocês acham que a superfície, que a aceleração vai aumentar ou vai diminuir? Diminuir. Se a superfície tem menos atrito, é a superfície mais lisa, a aceleração aumenta. Certo? Valeu. Então, certo, gente? Então, essas coisas você não precisa fazer conta para ver isso aí. Você imagina, eu estou puxando uma caixa numa superfície de gelo. Aí eu pego essa mesma caixa, essa mesma corda, coloco a mesma força, eu estou puxando agora no campo de futebol. O que acontece com a aceleração? Eu vou ter mais dificuldade no campo. Se eu tenho mais dificuldade no campo de futebol, quer dizer que esse movimento vai ser mais devagar. Mais devagar, a aceleração menor. Certo? Então, imagina. Então, lembrando que isso aqui vai estar disponível lá para vocês. Depois vocês veem. Mas vamos fazer antes da questão 3. Questão 3? Vou fazer umas continhas aqui. As forças. Vamos exercitar, né? Letra A. Massa, um corpo de massa igual 10 quilos. Vou anotando aí, viu? Não, isso aqui. 11 minutos, mano. Vou encerrar e vou voltar já. Peraí. Gravando. Vamos fazer continuar o exercício aqui, certo? Ok. Desabilitar. Pronto. Calcula as forças de atrito. Massa 10. O coeficiente. Vou colocar o U, certo, gente? Para não perder tempo. Não, 20. O coeficiente de atrito U é igual a, vou colocar 0,2. Certo? Vocês vão calcular para mim, a gente vai dar a resposta agora. Então, primeira letra A. Só para a gente exercitar para vocês ficarem mais craques. Agora eu pego uma massa, vamos pegar uma pessoa, 55 quilos. E está puxando uma superfície com coeficiente de atrito. Coeficiente de atrito de... Uma superfície mais lisa, não, vou colocar 0,01. Pronto. Letra C. Massa, vamos colocar 120 quilos. E coeficiente de atrito. Vou colocar aqui para vocês um coeficiente. Tem uma superfície bem rugosa. 0,65. Letra D. Vou fazer só a letra D, né? 1.350 gramas. Deixa eu puxar tudo. O coeficiente de atrito vou colocar 0,42. Pronto, vamos responder. Vocês anotaram aí ou... Então anota essas 4 questões aí no caderno. Vão fazendo aí. Vocês vão fazer agora. Vou ter que calcular mesmo. Enquanto eu como bolo. Pode. E aí, estão respondendo? Eu ainda não copiei a D, não. Não, eu espero aqui. Relaxa. Lembrando que... Ixi, peraí. Deixa eu botar o carregador.
Não, desligou. Puta merda. Descarregou. Eu acho que descarregou, não. Vamos lá. Então a gente parou aqui. Vocês querem anotar aí? Não? Vocês já estão anotando? Eu vou dar só um pouquinho de tempo, certo, gente? Porque a gente perdeu 15 minutos nesse negócio aí. Acho que foi 15 minutos só cantando parabéns. Não, foi desligar o computador novo. Esse negócio todinho. Então lá, já vou calcular a primeira, certo? Como é que a gente calcula a força de atrito? Aí vocês vão anotando aí. Simples. Força de atrito, considerando que estamos na Terra, a gravidade vai ser 10. Então vai ser o quê? Normal vezes... Aqui eu vou colocar U, mas é o coeficientezinho. Que é a mesma coisa de massa vezes a gravidade vezes Uzinho. Então sempre você vai fazer isso aqui no sentido horizontal, certinho? Então a massa nesse caso é 10. A gravidade nesse caso não, vai ser 10. E o coeficiente 0,2. 10 vezes 10, 100 vezes 0,2, coeficiente é... Como é? Como é? Não estava aparecendo escrevendo. Não, é porque demora. É porque demora, pô. Demora. Tem um delayzinho, sabe? Mas você vai ver aí. Lá. Segunda, mesma coisa. Força de atrito. Rodrigo, vai tirando print screen da tela não, viu? Tem mais trabalho, dá mais trabalho você ficar tirando print da tela do que ficar anotando. Vezes U. Vou tirar o lápis aqui. Beleza, tirei. N, então vai ser massa vezes a gravidade vezes U. Até a massa, 55. Vezes a gravidade, sempre 10. Na Terra, viu? Muita coisa. Vezes 0,01. Ih, meu amigo. Tem uma calculadora em cima, tem? Entendeu? Tem sim, tem. Quer que eu pegue lá dentro? Não, o menino faz aqui. Vou botar isso para trabalhar. Vai lá, faça aí. 550 vezes 0,1, 5,5. 5,5. Tá igual a 5,5. Aí, meu amigo. Segunda já foi. Terceira. Aqui agora. Força de atrito. É igual. N. Mesma coisa. N, massa vezes a gravidade. Professor, sempre vai ser massa vezes a gravidade? Nesse sentido, sim. Né? Porque se tiver um plano inclinado, que eu não vou dizer para vocês, que é muita viagem, no plano inclinado normal não é só massa vezes a gravidade, é outra coisa. Mas por enquanto, massa vezes a gravidade, certo? Por enquanto, massa vezes a gravidade. Então vai ser quanto? 120 vezes 10 vezes 0,65. Quanto é que dá esse babado aí, Fernando? Acho que é Fernando. 780. 780? É Fernando, é? Alexandre. Alexandre, valeu, meu irmão. E letra D. Aqui, ó. Força de atrito é igual N vezes U. A massa vezes a gravidade vezes U, que é igual a 1.300. Agora é o seguinte, quanto é que dá isso aí? Estou esperando carregar. Será que dá isso aqui? Dá isso? Sim ou não? Dá 5.670. Errou! O que é aqui, meu querido? Aqui tá em grama. Tem que ser em quilo.
hipótese, viu? Massa sem quilo, tá? Então, 1 quilo tem 1.000 gramas, 1.350 aqui, gramas tem 1,35 quilos. Quanto é que dá isso aí agora? 13,5 vezes 0,42. 3,6, que é 10. Dá conta aí? 56,7. 56,7. Então tá aí, gente. Eu fiz uma atividadezinha simples para vocês aprenderem a calcular a força de atrito. Certo? 4 questõezinhas, dando a massa e o coeficiente. Ok? Paulo, coloca aí na D para eu terminar de responder, Já tá aí já. por favor. Tá aí na D. Tá até a C aí. Tô vendo a D não. Ah, chega, valeu. É um Deu certo. delayzinho, um atrasozinho. Não. Outra coisa, viu? Uhum. E aqui, onde você está estudando? 5,67 ou 56,7? Como você entende? Eu acho que é 5,7, viu? Desculpa, 5,67, certo? 13,5 vezes 0,42, viu, Alexandre? 5,67. Aham, eu ia falar agora, eu digitei a primeira coisa errada. Uhum. 5,67. Professor, sempre tem que ser em quilo, a massa tem 100 kg, viu, Matheus? Se você quiser que a resposta da aceleração seja mais possível ao quadrado, fosse em Newton, você coloca a massa em quilo, viu? Bota essa observação aí no caderno de vocês. Ok? Transforma massa em quilo. Massa tem que ser em quilo. Ok? Beleza? Vamos para outra. Essa questão eu já fiz com vocês também, esse tipo de questão aqui. Mas esse aqui tem um pouquinho mais, isso aqui é um pouquinho mais difícil, viu? Primeiro a gente vai entender esse tipo de questão. Antes da gente fazer, a gente vai entender como é que acontece uma questão dessa. Agora você tem 2 blocos, certo? Você tem 2 blocos, A e B. Vou até aumentar aqui a fonte. Então preste bastante atenção, não anota nada ainda, preste só atenção no que eu vou falar aqui, certo? Os blocos A e B têm massas M, MA5, MB2. E estão apoiados no plano horizontal perfeitamente liso. Então a primeira coisa aqui, se é liso, não se preocupe com atrito. Certo? Não se preocupe, não tem. Aplica-se ao corpo A uma força horizontal, então a força está sendo aplicada no A, certo? De 21 newtons, aqui tem que ser separado. Ok? O que é que está pedindo nessa questão? Muita atenção nessa questão, eu vou fazer várias questões dessa. Aqui nós temos 2, mas quando terminar essa eu faço outra. Força de contato entre A e B, é a força de contato aqui, ó. Primeiro a gente vai entender a questão, certo? Entendendo a questão. Então são 2 coisas nesse tipo de questão que vocês têm que estar ligado. O quê? Primeiro, aqui vai envolver segunda lei de Newton, a gente já sabe que fez na segunda lei de Newton. E a outra coisa que vem nessa questão é também a terceira lei de Newton. Certo? Esse tipo de questão envolve essas 2 coisas. Certo? Envolve inércia também. Claro que para sair você tem que ver, mas nesse tipo de questão, coloca na cabeça vocês. Vocês vão ter que usar a segunda lei de Newton, que é a força igual a massa de aceleração. Força é igual a massa de aceleração. O que é a terceira lei de Newton? Vou postar no canal. Não sei se eu posto lá. Valeu, Matheus. Ação e reação. Ação e reação. Então você tem que estar ligado que nesse tipo de questão você vai utilizar essas 2 aí. Segunda lei, para calcular isso aqui, ó. Certo? E a terceira lei, ação e reação. Outra coisa que vocês têm que entender. A gente vai ter que isolar os corpos.
isolar os corpos. Isolando como? A para um lado, B para o outro. Certo? E vamos ver quem são as forças que agem em cada um dos corpos. Ok? Eu vou cortar essa imagem. Vou dar um Ctrl C. Aí eu vou cortar essa imagem. Eu vou formatar e deixar. Beleza? Pronto. Corpo A. Certo? Então tá aqui o corpo A. Sozinho. Eu vou dar um tempo aqui para vocês desenharem isso aí. Eu já vou colocar o corpo B aqui, aí você já desenha tudo, certo? Vou desenhar ela aqui. Aí vou deixar o A e o B, vocês desenham os dois, certo? Já. Isolado. Eu sempre cobrei essas questões nas provas dos outros nomes, certo? Eles não tiveram muita dificuldade, mas a gente fez bastante exercício. Bastante mesmo. Depois que você faz um monte de exercício, esse aqui aí fica fácil. Mas primeiro vocês vão se assustar com a resolução disso aqui, com certeza. Então vamos lá. Desenhe os dois aí, por favor. Isolei os dois. Isolei os corpos. A para um lado, B para o outro. Certo? Então fica assim, mais ou menos. Né? Você separa os dois. Vou abrir o chatzinho aqui. Aí vocês, quando terminarem, vocês me digam aí, viu? Para continuar. Então nós temos quantas pessoas? 55. Vou ficar de ruim dos outros que não acompanharam a aula. Aí assista o vídeo depois. Pode ir? Ainda não apareceu pra mim não. Apareceu ainda não? Nunca mijou no nosso quarto, ela tava dando tinha mijado no nosso quarto. Não, sei não. Deixa daqui fora. É, vou fazer, a gente vai morrer de latir. Nem cabeleiro. Olha aqui, ó. Pode ir? Pode? Pode. Beleza. Pode. Então a gente vai tratar os corpos, gente, como se fosse só um. Quer dizer, vamos tratar não, só tem um. Quando você isola, certo? Aí você volta para essa primeira parte aqui. Eu não vou subir muito, que às vezes atrasa para vocês, certo? Volta para a primeira questão. Quando você só estava tratando de um, você isolou, certo? Agora você vê quem age, quem são as forças que agem neles aí. Ok? Então vamos lá. Só no corpo A, você só tem uma força ou você tem mais de uma força? Eu vou até abrir o chat.
No corpo A tem quantas forças agindo? Se vocês quiserem abrir o Só uma microfone, conta. pronto. Se quiserem abrir o microfone, depois vocês abrem e depois fecham, certo? Para não ficar digitando, perder tempo, né? Certo? No corpo A, vocês já responderam aqui, Alexandre e Sofia responderam. Vocês colocaram uma, mas você não tem uma força. Lembre que você tem a chamada ação e reação. Por isso que eu coloquei aqui, ó. Quando vocês empurram esses dois corpos aqui, os dois se movimentam ou só o A se movimenta? Os dois se movimentam. Se o B está se movimentando, gente, é porque tem uma força agindo nele. Certo? Então, se os dois estão se movimentando, então existe, o B está se movimentando, existe uma força aqui agindo nele. Vou até colocar uma setinha aqui. Então, se ele está se movimentando, tem uma força agindo sobre ele. Simples assim. Certo? Que eu vou chamar de força AB. Eu vou até aumentar, vou colocar de vermelho. Pronto, vou colocar assim. Certo? Existe uma força AB nele. Certo? Uma força do contato aqui entre o A e o B. Olha a ação e reação. Aí essas setas às vezes ficam tortas. Não sei o que diabo é isso. Olha, tá torto. Ah, vai ficar assim. Vamos ver se você não fica no estilo agora. Aí você vai ficar de vermelho. Ver se não fica agora. Aí. Então existe uma força entre o A e o B, porque eles vão se movimentando no B. Certo? Lembre da ação e reação. Toda ação gera uma reação. Então, se o A está aplicando uma força no B para fazer ele se movimentar, obrigatoriamente o B está reagindo com a mesma força no A. Ação e reação. Toda ação gera uma reação. Se o A aplica uma força no B, o B também aplica uma força no A. De mesma intensidade e sentidos o quê? Contrários. Então, assim, ó, o desenho fica mais ou menos assim. Vou trazer esse negocinho do outro lado. Aí a danada fica ao contrário. Fica ao contrário, não, fica torta. Toda ação gera uma reação. Então, se o A aplica uma força no B, o B obrigatoriamente vai aplicar também uma força no A, mas do sentido contrário. Aí, ó. Repetindo, e agora? Quantas forças eu tenho agindo no A? Uma ou duas? Sofia, deixa eu ver aqui, Sofia. O que você perguntou? Tem uma força agindo no A e no A. Consequentemente, aplicar a força recebeu no A. É isso sim. Pelo que eu entendi, é mais ou menos isso. Se o A aplicou uma força no B, o B reage aplicando a mesma força no A. Certo? Ou seja, no A não tem só uma força. Você tem aqui também a segunda força, que é a força de contato. Quer dizer, a força de reação, né? Do B com o A. Então, vai ficar uma força aqui, ó. Forma. Contato, ação e reação. Lembre disso, pelo amor de Deus. Contato, ação e reação. Por isso que eu coloquei lá para vocês. Aqui vocês vão usar a segunda lei de Newton e vocês vão usar a lei da ação e reação, que é a terceira lei de Newton. Então, aqui você tem outra força aqui, ó. Que é a força de B em A. Eu vou até escrever isso. Inserir caixa de texto aqui. Eu vou repetir, certo? Não se preocupe, não. O tempo todo. Seu jaleco? Força de B em A. Vou trazer para cá, sair da série. Chega. Pronto.
Pronto, acho que dá para vocês entenderem aqui, né? Pronto. Show. Repetindo. Então você tem o contato. O A está empurrando o B. O força está aplicando no A, está empurrando os dois. Então, parte dessa força é para empurrar o A e parte é para empurrar o B. Professor, como é que eu sei que o B está sendo aplicado a força? Porque ele está se movimentando, cara. Se o B está se movimentando junto com o A, junto com esse sistema aí, quer dizer que tem uma força sendo aplicada no B para fazer ele se movimentar. E cadê a força sendo aplicada no B? É o A aplicando. Certo? É o A aplicando. Então, aqui, o B se movimenta pela força que o A está aplicando nele. Mas, se você tem um contato, toda a ação gera uma reação. De mesma intensidade, mesmo valor, só que o sentido contrário. Então, se o A está aplicando uma força no B, o B também está aplicando uma força no A. Está aqui a força do B em A. Certo? Por isso que eu digo para vocês ir desenhando. Quando você desenha, fica mais fácil. Eu estou desenhando com vocês aqui. Né? Então, no A não tem só uma força. Você tem quantas? 2. Certo? Antes de a gente fazer o cálculozinho, vamos para o B. Certo? Quantas forças estão sendo aplicadas no B? Vou abrir o chat. Quantas forças estão sendo aplicadas no B? No B tem quantas forças? Olhando para lá para cima. Olhando para cá, ó. Você isola o A. Tira essa força, tira essa. Fica só quantas forças no B? Eu só olho minha pergunta, deixa eu ver aqui, Matheus. Se o B tivesse um peso maior que o do A, eles iriam ficar em repouso? Não, depende dessa força aqui, Matheus, ó. Viu? Ficar em repouso, não. É a massa do sistema que vai dizer se eles vão ficar em repouso ou movimento. Certo? A gente vai já fazer isso aí. O B pode ter uma massa maior que o A? Pode. Mas se você aplicar uma força que dê para empurrar os dois, certo? Então no B você só tem quantas? Uma. Ó. Pega isso aqui, isole o A, você vai ficar com o quê? Essa força vai embora porque é no A. Tá aqui as duas, ó. Certo? Sobrou só quantas pro B? Só uma. Então no B você só tem uma força. Vou colocar a setinha aqui. Vou dar um Ctrl C nessa daqui. Vou trazer ela para cá. Então aqui você só tem a força de A em B. Eu vou trazer, vou copiar isso aqui. Não tem como trazer. Pronto. Deixa eu trazer essa aqui um pouquinho mais para cá. Aqui, só da reação, né? Não foi só a reação. Então tá aqui, ó. Então, aqui é a força de A em B, né? Então aqui é força AB, certo? A força que o A está aplicando no B para fazer ele aumentar. Então pronto, a gente já isolou os corpos. Se vocês entenderem isso, o resto é mais fácil, certo? Mas a gente vai ficar por aqui não, eu vou pedir para vocês isolarem vários corpos, certo? Isolarem e fazer isso aqui, ó, da composição de força, que a gente vai por partes. Ok? 10 minutos depois eu abro outra reunião até a gente ficar até às 11h45, viu, gente? Então vou lá que você quer pegar uma maçã, comer um pouquinho. Então aqui você tem 3 forças. Quando você isolar, você não pode ter 4 forças, né? Você não pode aparecer uma força do nada. Se o sistema total aqui tem 3 forças atuando nele, por que quando você isolar vão ficar 2? Não pode. Por que vão ficar 4? Vai ter que ter 3. 1, 2, 3. Querem desenhar aí ou posso ir para frente? Deixa eu salvar logo aqui. Alguém sussurrou aí, eu não entendi não. Quer que eu vá para frente ou vocês querem desenhar?
Ninguém responde, não. Deixa eu no sal. Ir pra frente, cara. Pode ir pra frente? Beleza. Outra observação importante. Depois que você isola, se força AB. Não, meu amigo, é isso aqui. Se a força AB. O que é que isso aqui tá? Se a força AB é ação e força BA é reação, ação e reação diz o seguinte: as forças têm a mesma intensidade, só que o sentido contrário. Força AB e força BA são o par, ação e reação. Isso quer dizer o seguinte: se são par e ação e reação, elas, então, ambas têm mesma intensidade, ou seja, eles têm o mesmo valor. Eles têm o mesmo valor, mesma intensidade. Isso quer dizer o quê? Matematicamente, quando você tem uma força igual a outra, quer dizer o quê? Força AB é igual a força BA. Anote isso aí, por favor. Mesma intensidade. O sentido é contrário. Tá aqui, ó. Uma tá para a esquerda, outra tá para a direita. É a mesma intensidade. Se você calcular a força AB, é igual a força BA. E é isso que ele quer saber, né? A força de contato entre os corpos AB tem módulo em newtons. Ele quer saber qual é o valor da força BA. É o mesmo valor da força AB. Então, se você calcular a força BA, é a mesma coisa que você está calculando a força AB. Se você estiver calculando a força AB, é a mesma coisa que está calculando a força BA. Certo? Agora vamos para frente. Agora vem a parte dos cálculos. Depois que a gente isolou os corpos, depois que a gente viu as forças que estão agindo nele, a gente entra com a segunda lei de Newton agora. Agora eu vou até repetir umas 4 vezes isso aqui, porque de primeira muita gente não vai entender. Segunda lei de Newton. O que é que se diz a segunda lei de Newton? Força igual a massa vezes aceleração. Então, você trata os corpos como se fosse isolado. Fosse só cada um no seu quadrado. Certo? Quantos minutos a gente tem? 6. Aí você trata cada um no seu quadrado, ó. Primeiro a gente isolou o corpo A, não foi? Corpo A. Então a gente tem quantas forças agindo no corpo A? 2. Você vai lá para cima. 2 forças. Então, se tem 2 forças, você tem que fazer uma resultante. Né? Essa é a parte mais difícil. Certo? Então, a lei de Newton, aqui vai ficar força resultante é igual massa vezes aceleração no corpo A. Certo? Vou dar um espaço aqui, ó. E o corpo B? Corpo B. Mesma coisa. Força. Vou botar em centralizado, melhor. Força é igual a massa vezes aceleração. Então, você trata como se fossem 2 diferentes. Corpo A, corpo B. Certo? Usando a mesma coisa, a segunda lei das duas. Qual é a diferença aqui? Porque no A você vai ter que fazer a resultante. Aí eu pergunto, por que você vai ter que fazer a resultante? Porque você tem 2 forças sendo aplicadas no A. Certo? Tem FF e FBA. No corpo B precisa fazer força resultante? Sim ou não? No corpo B precisa fazer força resultante? Sim ou não? O Matheus já respondeu já. Não, porque você só tem uma. Então, o que é dessa questão? Ele quer calcular o quê? Para vocês entenderem lá. Ele quer calcular esse FBA ou esse FAB. O objetivo da questão é calcular isso aqui, ó. É a força do contato. Qual é a força de contato? Força AB ou força BA. Lembrando, você pode calcular uma das duas, vai ser igual a outra.
certo? Então vamos lá, vamos fazer por partes aqui, ó. Como é a resultante? Por favor, coloque aí no chat aí, como é que eu faço a resultante no corpo A? Eu vou primeiro, olhando para esse corpo A aqui, eu vou somar ou vou subtrair? Você vê que eu estou falando bem devagarinho. Olhando para esse corpo A aqui, que você já isolou os corpos, você vai somar ou subtrair? Beleza? Valeu, Matheus. Então você vai subtrair. Então, jogando aqui logo na fórmula, você vai pegar o F menos o FBA, não é? Igual. A massa que a gente usa é massa de quem? Do A ou do B aqui? Do A. Vezes aceleração. E aqui, nessa questão aqui, ó. O F, quem é o F que eu estou usando no corpo B? Quem é o F que eu estou usando no corpo B? Cadê? FAB, não é? FAB é igual... A massa de quem que eu uso aqui agora? Ai, minhas costas. Ai. Não, Matheus, é o A. Você não pode eu acho, não. Se você está usando o corpo A, como é que você vai usando o corpo B mesmo? Massa de B vezes aceleração. Vou repetir tudo. A gente passou direto, porque a gente tem que calcular a aceleração, mas vai calcular já, certo? Vamos lá, repetir. Então, nós temos o contatozinho aqui, 2 corpos, certo? Então, a força está sendo aplicada no A, 2 minutos. E está sendo transmitida por B. Se o A está aplicando uma força no B, quer dizer que o B está reagindo. Então, nesse sistema aqui, eu tenho 3 forças, certo? 3 forças. Nesse sistema aqui eu tenho 3 forças, certo? Força aqui que está empurrando, a força B e força BA. Aí agora eu faço o quê? Isolo os corpos. Eu pego um A para um lado, B para o outro. Quando você isola os corpos, obrigatoriamente você tem que isolar, por quê? Porque tem que saber as forças que estão agindo em cada um. Lembrando que o objetivo da questão é saber qual é a força do contato, certo? Entre eles. Então no corpo A nós temos 2. Nós temos a força que está empurrando e a força do contato do B aqui. Ó. Por isso que a força resultante aqui é diminuindo. Certo? E no corpo B eu só tenho uma, que é a força do contato do A. Certo? Por isso que quando você coloca aqui, fica só uma. Depois que você isolou e viu quais são as forças, você aplica a segunda lei, em cada uma. Certo? Eu vou parar aqui e vou abrir outra, certo? Eu não gosto de estar falando e o negócio vai apagar aqui não. A gente fica mais 15 minutinhos porque a gente perdeu o tempo naquela outra, certo? Vai fazer o que de comer? O quê? Comer o quê? Vamos lá. Continuando aqui. Gente, vocês entenderam mais ou menos esse isolamento, certo? Essa aplicação da segunda lei nos dois. Lembrando que a gente vai exercitar bastante isso aqui, certo? Exercitar bastante. Eu vou estar pensando em colocar um exercício hoje para vocês só isolarem os corpos, certo? Só isolarem. Ok? Então, tá beleza esse isolamento. Pegando o corpo A, vendo as forças que agem nele. Pegando o outro corpo, vendo as forças que agem nele. Fazendo a segunda lei. Lembrando que isso aqui é muita prática, certo? Vou repetir. Lembrando que isso aqui é muita prática, certo? Vamos fazer o seguinte. Antes de a gente continuar essa questão, vamos fazer mais uns exercíciozinhos. Vocês vão fazendo comigo aí, certo? Fazer o seguinte. Não, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma listinha só para vocês isolarem os corpos. Só de isolamento. Ok? Eu vou colocar uns corpos lá. Eu quero só que vocês isolem e respondam em casa, claro. E na próxima aula a gente corrige. Certo? Aí é só pra gente treinar. Como a gente treinou com atrito, né? Porque aqui eu vou ter que desenhar tudo, aí a gente vai perder tempo. Ok?
Mas eu coloco a lista lá e na próxima aula a gente resolve essas 5 questõezinhas só de isolamento de corpos, ok? Aí Então você aqui, vai passar essa listazinha, tipo, como ó. atividade para ponto mesmo. Não. Como é? Aí você vai passar essa lista de exercícios com atividade mesmo para a gente entregar no Classroom. É que eu nunca passei atividade lá não sei como é que passa, né? Eu boto lá como atividade, aí vocês baixam e tentam resolver, certo? Ou eu Aí posto, a gente manda. Tá? ou eu posto no grupo, não é melhor não? Postar no grupo do WhatsApp? É melhor, eu acho, né? Postar no grupo de vocês. Mas quem não estiver participando, aí fica estranho. Eu vou tentar postar nos dois. Eu vou postar no grupo de WhatsApp e postar no Google Classroom, certo? Para vocês, uma atividade de exercício. Só para isolarem. Eu dou o desenho, você só isola. Ok? Como treinamento. Mas a gente vai explicar aqui, ó. Então, para quem não entendeu, preste bem atenção. Vou até aumentar o zoom aqui. Não. Então, o que é que acontece? Quando você tem 2 corpos aqui, você tem um A e o B, você está empurrando 2 caixas. Aí você vem com a força, aplica no A aqui. Certo? Lembrando que o B poderia ser de massa maior. Okay? Então, você vem aqui com a força, aplica no A, aí empurra tudo. Aí vai empurrando os 2. Então, é o seguinte, o A está se movimentando porque está tendo essa força aqui. Certo? E por que que o B está se movimentando? Porque está sendo aplicada uma força no B. Quem é que está aplicando essa força no B? O A, ué. Certo, Clarice? Então, essa força que está sendo aplicada no A, parte dela está sendo usada para empurrar o A, e parte dela está sendo usada para empurrar o B. Certo? Então, o B só se movimenta porque existe um contato aqui. Esse contato é uma força de ação do A com o B. Está aqui, ela aqui, ó. Certo? E se você tem uma ação, você gera o quê? Uma reação. Então, toda ação gera uma reação. Se o A está aplicando a força no B, o B está reagindo, aplicando também uma força no A. Então, nesse sistema aqui, nós temos quantas forças? 3 forças. Certo? Então, como é que você faz agora? Você isola os corpos. Você coloca o A para um lado, B para o outro. Certo? Então, no isolamento, você vai saber, você vai fazer as forças que estão agindo em cada corpo. Então, no A, nós temos essa força aqui, ó, e nós temos a força do contato FBA. Aqui, ela aqui, ó. No A está agindo essa e essa. Aí eu tiro essa daqui, que está agindo no B. Aqui, ela aqui. Certo? E no B, está agindo quem? Só a força de contato do A, essa daqui, ó. Certo? Então, entendeu aí, Clarice, mais ou menos o isolamento, antes de fazer os exercícios? No A, nós temos 2. A força normal, essa toma que está sendo aplicada, e o contato do B. E no B, qual é a força que está agindo? Só o contato do A. Certo? Beleza. Eu vou trazer aquele segunda lei para aqui para cima, para a gente não se complicar, certo? Então, no corpo A está agindo 2 forças. Eu vou levar isso aqui lá para cima. Então, se você fizer a segunda lei aqui, como é que fica? E digamos que você só tem um corpo, vai ficar força igual a massa vezes a aceleração. Só que quantas forças eu tenho agindo no sistema A, com 2, então eu tenho que fazer o quê? Uma resultante. Essa menos essa. Então, a maior menos a menor. Como é que eu sei que essa é maior? Porque o sistema está vindo nessa direção aqui, ó. Então, essa força é maior. Então, eu pego essa menos essa aqui. E a massa que eu uso é quem? Massa do A. Beleza? Então, tá aqui. Então, separa aqui. No corpo B, cadê? Tá aqui. Você usa a mesma coisa. Só que em vez de 2 forças, desculpa, é só uma. O que é isso do A no B? É o B passando. Então, não precisa fazer. Tem um objeto com isso. Beleza? Daí, o isolamento é a parte mais difícil. É a parte mais difícil. Aí você vê o isolamento. Beleza? Lembrando que na avaliação de vocês, eu já vou colocar assim, certo? Vou dar uma colher de chá para vocês. Eu vou já dar o isolamento e ver como é que fica. Aí vocês só fazem... Se cair uma questão dessa, né? Vocês só fazem substituir.
certo? Então vamos lá. Aí agora, era para calcular isso antes, mas deixa eu ver isso aqui. Então agora, isso aqui era para calcular, mas vou calcular depois. Calcular aceleração. Então, nós fizemos semana passada uma questão dessa para você calcular a aceleração quando você tem dois corpos. Ok? Calcular a aceleração. Então, nós temos dois corpos. Como é que a gente calcula a aceleração, gente? É a massa do conjunto, né? Calculando a aceleração aqui, ó. Vou até trazer essa mesma figura para lá para baixo. Isso aqui eu podia fazer primeiro, mas eu deixei para fazer depois. Vamos calcular a aceleração? Como é que a gente calcula a aceleração aí? Força. Tá vendo que a segunda lei a gente usa em tudo? Quanto é a força que está sendo aplicada, gente? Quanto é a força que está sendo aplicada? 21 newtons. Mas antes eu vou colocar aqui, a força é igual a massa de A mais massa de B vezes A. Lembra que a gente fez semana passada ou semana retrasada isso aqui? Quando você tem dois blocos ou mais, você usa a massa do sistema. Então, se tem dois, eu vou usar a massa dos dois. Certo? É como se tivesse só um. A gente fez duas questões dessa semana passada. Semana retrasada, desculpa. Tem a massa do A, sim. Tem a massa do B, 2. Vamos tentar então hoje. Então, lembrando que eu estou calculando a aceleração. Então, eu tenho uma força, está sendo empurrada, ele vai se movimentar com a aceleração, certo? Desculpa, vou explicar antes. Vou fazer essa questão com os passos, né? Sete. Agora o negócio tirando com minha cara. Vai ser igual a 21. O bicho tirando com minha cara. 21. Dá 3. É, dá 3 mais 21 aqui. 21. Apertei no lock. É no lock. É. Tá bom. 21,5%. Ou seja, esse sistema aí está se movimentando com 3 metros por segundo quadrado. Certo? Então, isso aqui você pode fazer antes. Eu preciso calcular esse FPA, não é? Que é a força do contato. Por isso que eu coloquei de vermelho. Então, eu preciso da força, que já tem. Eu preciso da massa do ar, que já tem. E preciso da aceleração. Certo? Se você for calcular por aqui, ó, esse FAB, que é a mesma coisa, você vai precisar de quem? Da massa do B, que já tem. Mas você precisa de quem? Da aceleração. E qual é essa aceleração que você usa nos dois? Essa daqui, ó. Essa aceleração que você vai colocar lá em cima. Certo? Eu ia deixar para resolver na próxima aula essa questão, mas eu vou terminar agora. Aí vocês assistem o vídeo, se não entenderem, certo? E tentam... E fica para a próxima aula, que vocês já têm uma ideia de como é que faz. Ok? Vamos lá. Eu já tenho todos os dados aqui que preciso para calcular esse FBA. Certo? Eu tenho o valor do F? Tenho. Esse valor, esse Fzinho aqui. Quanto é o valor desse F que está empurrando? 21. Menos. Eu tenho SFBA? Não, eu quero o FBA. É a força do contato, lembrem, viu? Esse FBA é o contato que eu quero. A força de contato entre A e o B. Igual. Esse aqui não quero de preto. Vermelho, não quero de preto. Igual. Quanto é a massa do ar? 5 quilos. Está lá nos dados da questão. Quanto é a aceleração? Acabei de calcular. Ó. Quanto é a aceleração de todo o conjunto? Então, o A e o B vão se movimentando com a mesma aceleração. Está tudo junto. Certo? Estão se movimentando com a mesma velocidade, mesma aceleração. Então, essa aceleração serve para os dois. Então, a aceleração que eu acabei de calcular é quanto? 3. Repetindo. Tem que estar aparecendo 5,3.
Repetindo, se você usar todos os dados nessa primeira formulazinha, você vai precisar da força, vai precisar da massa do primeiro bloco, que é o A, que é chega aí, ó. Aqui você esse 21 positivo, negativo. É igual a 5 banana também. Olha, 36. Vocês as ventam, homem. É subtrai a maior, dá menos 6. Quem tem menos 1? É que você aprende no quinto ano, aqui também. Você aprende no sexto ano, você usa também. O sexto ano esquece isso. No tipo quanto menos 1, já fosse que eu quero. Aí, ó. Você viu? São 6. Você vai empurrar o A. Você vai empurrar o B. E acabou. Mas eu vou correr também. Você vai fazer uma 6. Vai fazer uma 6. Você vai correr, vai ficar A, B. 2, né? 2. A aceleração, você fez 3. Na matemática, 6. Vai saber e fazer a mesma intensidade. Antes de força aqui, sabe? E vai. Antes da classificação e reação. O que é que diz ação e reação? Eles têm a mesma intensidade. Ou sabe, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Dá tudo o mesmo resultado. A força de cota B é igual à força de cota BA. Certo? Ah, professor, depois que você fazer pelas duas para a prova real. Entendeu? Mas você pode fazer um ou outro da mesma resposta. Então, analisando a questão, 21 aqui vai ser maior força, né? Então, dos 21, 15 é igual a vai fizer isso, tá? Você tem um 4 é massa, é maior, precisa de massa. É a lei igual, não, é ou não é? Responda aí, macho. E aí, Cléris, pode falar lá no chat. Ou pode abrir o microfone se quiser. Sim, foi sem querer. Tô com fome. Vem cá, daqui a pouco você para. Levantou a mão. Foi sem querer também? Tem uma Lara no nome? Lara? Lara no nome? Lara e Laís. Sim, é mesmo, é gêmeos, é mesmo. É. Então, gente, eu vou colocar isso aqui. Não sei se vocês pedem para vocês anotarem. Vocês querem anotar alguma coisa? É bom vocês anotarem que eu não vou colocar isso hoje lá no Google. Isso aqui eu só vou colocar quando a gente resolver tudo. Certo? Ou eu posso colocar, sei lá, mas pode confundir. Vocês querem um tempozinho para anotar antes da gente terminar? Aí vocês dizem qual é a parte que precisa. Colocar no Class, não? Como é? Melhor você colocar no Class, não? Não, mas se eu colocar, aí vai ficar quebrado, sabe? Tem umas respostas. A gente só fez 2, 3. Tem a 4, a 5, a 6 e a 7. Aí fica estranho, entendeu? Aí vai que o pai vê isso aqui e diz, ei, professor, só fez 3 questões. Entendeu aí? Aí não sabe que fica quebrado. Eu prefiro colocar depois que terminar tudo. Mas foi o seguinte, vou colocar no grupo de vocês. Agora, eu vou até parar a aula. Aí quando eu fizer tudo, você posta no Class. Aí eu peço no Class.